A aula ainda é continuação do sistema visual, felizmente. E o que a gente vai abordar hoje vai ser sobre defeitos de visão. Então, entre outros conceitos, vai ser puramente ótica geométrica. E ela vai ser boa, que vocês podem fazer vários exercícios sobre o assunto. E defeitos de visão, você basicamente tem dois mais comuns. Miopia, né, que você focaliza a imagem antes da retina. Hipermetropia, que se focaliza além da retina, que são dois principais. Astigmatismo, que você tem um defeito de visão defeito de visão que não é comum a toda a imagem, mas assim a diferentes regiões. Então você tem curvaturas, ou seja, uma assimetria, ou seja, você consegue focalizar num eixo, mas não consegue focalizar no outro eixo. Então isso dá um problema de visão que é caracterizado como astigmatismo. Vamos começar primeiro, e a gente vai introduzir os dois principais defeitos aqui, para um olho hipermétrope e para um olho míope. Tá? Se você tiver um objeto no infinito, o hipermétrope, caracterizando ele de maneira rápida, ele vai formar a sua imagem aqui, depois da retina. E o míope vai formar antes, tá bom? Quando você vai aproximando o hipermétrope, vai chegar uma hora que no ponto próximo aqui, você consegue já visualizar, então você consegue ver a imagem mais nítida, tá? Antes você conseguiria ver também? Conseguiria, mas não nítida, tá bom? E o míope vai acontecer isso nesse ponto aqui, que este livro aqui chama de remoto. Esse ponto remoto. Mas a gente vai chamar isso de ponto distante. Qual que é a solução aqui? Vocês têm um conceito de lente que quando o seu olho não consegue focalizar de maneira como você quer, com o poder que você quer, vai acontecer, pessoal, silêncio. Você pode assinar, pode sair, esperar lá fora a prova para fazer depois. Não precisa ficar aqui na sala conversando, esperando a prova. Quando você tem um problema de convergência, o olho não consegue convergir na retina, como você tem aqui no olho hipermétrope, qual que é a solução? É você colocar uma lente que você aumenta esse poder de convergência, tá? E no caso do míope, da pessoa com o olho míope, o problema é o contrário, que o olho é tão curvo, Pessoal, silêncio, estou falando muito alto aqui à esquerda, muito perto de mim. E o olho míope, qual que seria a solução aqui embaixo? Você produzir uma lente divergente, ou seja, uma lente que faz com que os raios que entram paralelos aqui, se aqui em cima eles focalizaram antes, né, da retina, no momento que você coloca uma lente divergente, você vai organizar aqueles raios de uma certa maneira em que a imagem, ou seja, que você está observando, na verdade, não está mais no infinito, mas está onde? Nesse ponto aqui, tá? E está nesse ponto aqui. Agora, aquele seu poder de convergência muito acentuado que você tinha para um olho míope ou para um globo muito alongado, distância muito grande entre a lente e a retina, você consegue agora fazer com que a imagem seja formada aqui na retina no final. Tá? Isso foi só para entender o problema, para começar a conversa. Para esse assunto, você precisa lembrar que se você tiver objeto posicionado em algum lugar, para ele formar
uma imagem em outro lugar, você precisa de uma lente com foco F. Então isso aqui é uma forma de você achar a imagem formada por uma lente. Então no caso de um olho simples, ou seja, se você colocar um objeto aqui, vai ter uma distância focal. Esse conjunto aqui, veja que você tem, não é uma lente única, né? A gente simplifica uma lente, mas você tem um cristalino, tem a curvatura da córnea, então isso aqui é a gente considera como uma lente única, tá bom? E ela vai ser formada, a sua imagem, aqui. Invertida, né? Isso aqui é uma equação. Isso aqui é uma equação para lentes delgadas. Quer dizer, são lentes que você não considera como espessas, como é o cristalino, compostas, como é o sistema córnea cristalino, mas funciona perfeitamente. Seria uma lente espessa? Qualquer lente que exista. Mesmo a lente de 1 milímetro é uma lente espessa para aquilo que você quer, talvez. É uma aproximação. É uma lente que você não está levando em consideração o tamanho dela, mesmo ela podendo ser de 1 milímetro, muito delgada. Tá? Não considera tamanho. O que vai acontecer é que quando você calcula a posição da imagem com essa equação, vai estar na posição lá, sei lá, formou a 10 centímetros à direita da lente. Na hora que você considerar o diâmetro, a espessura dessa lente, ela não vai ser naquele ponto, vai ser um pouquinho deslocado. Um outro conceito também, que se fala muito quando se trata de efeitos de visão do olho, é a dioptria. Dioptria de uma lente, que é 1 sobre foco, quando a unidade do foco é em metros, então a dioptria ela é metros na menos 1 ou dt, né? Dioptrias. Quando seus músculos relaxados, quando tem esses músculos relaxados, você focaliza, você projeta essa imagem aqui no fundo e você consegue ver nítido uma imagem que está no infinito. E quando você força a curvatura da lente tal que você aumenta o poder de convergência, aumenta a dioptria dela, né? Aumenta a convergência dos raios para a retina, você está com eles acomodados, né? De uma certa forma, se você observar aqui a curvatura, esses músculos que estão em torno aqui do cristalino faz com que você tenha uma curvatura mais acentuada aqui, o que antes era mais plano, tá? Aí vou desenhar aqui um exemplo. Se você tiver uma lente com foco de 1 metro, quando você tiver o raio entrando paralelo, ele vai focalizar a 1 metro. Se você tiver agora uma lente com foco de 0,5 metros, esses raios paralelos vão focar neste ponto. E se agora você tem uma lente, caso aqui 0,2 metros, aqui você tem uma dioptria de 1 dt. Ali você tem de 2.
e aqui de 5, tá? Aí tem um número que se mede facilmente, eu acho que eu vou inclusive colocar uma atividade online lá para vocês falando isso, que é o poder de acomodação que você tem em seu olho. Então você sabe que para um olho relaxado, você consegue ver qualquer imagem que esteja muito longe de você, 5, 6. E a diferença do infinito, ou seja, de 30, 40, 100 metros, não vai ser muito diferente para 5, 6 metros. Então significa que qualquer objeto para mais que 5 metros, provavelmente você vai enxergar na mesma nitidez. Então se você olhar, você tem essa capacidade de você observar nitidamente algum objeto numa certa distância muito longe, você consegue calcular a sua dioptria para essa configuração. Aí você chega com esse objeto cada vez mais próximo, pode pegar como um livro, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais enxergar, né? Pouco nítido. Você consegue até ler, se convencer que está lendo certinho, mas você não vai ter uma nitidez. Então significa que aquela imagem lá atrás, ela não está se formando certinho ali na retina, está um pouquinho, não está conseguindo convergir, então ela está passando um pouquinho além da retina ali, né? Porque o seu olho não consegue mais curvar a ponto como está nesse segundo caso, aqui nesse caso da segunda imagem, né? E começa a formar depois a retina. Se você calcular a dioptria nessa configuração, vai ser um outro valor, tá? Porque supostamente o seu foco vai ser diferente, tá? Essa diferença de acomodação que mede o poder de acomodação do seu olho. Essa diferença entre o infinito e o mais próximo que você consegue chegar. E esse poder de acomodação mensura quão jovem você é, provavelmente, né? Porque quanto mais o passar da idade, você mais dificulta, mais difícil é você convergir, mais longe fica o seu ponto próximo, tá? Aquele velho caso que senhorzinhos, né? Senhorzinhos acima de 40 anos já começam a ler cada vez mais, o braço começa a encolher, tá? E como a gente faz isso? Cálculo do poder de acomodação. Do olho. Então, vamos considerar o seguinte. Temos que considerar que o seu cristalino, seu conjunto cristalino córnea, está a uma certa distância. A gente vai considerar isso 2 centímetros, tá? Distância típica para cristalino retina. 2 centímetros. Para um objeto no infinito, o seu O está infinito. A sua imagem é formada onde? 0,02 metros. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre O mais 1 sobre I. Isso dá 0 mais 1 sobre 0,02. E esse 1 sobre F aqui, que vai dar dioptria, que eu posso chamar de 1 sobre F, vai ser 50 dioptrias. O que mede isso? Pensa naquele desenho anterior aqui, né? Uma dioptria grande, pequeno. Então aqui não vai ser muito porque isso é relativo, né? Eu vou comparar agora com uma outra configuração do olho. Depois eu mostro aí. Nós temos uma configuração tal que gera uma dioptria de 50. Então o que vai acontecer agora quando você colocar um objeto, vamos falar, um valor típico também é 20 centímetros, ou seja, trazer esse objeto a distante para mim, vai chegar uma hora que é 20 centímetros mais ou menos que eu não consigo mais
focalizar de maneira nítida. E quando fizer isso, o objeto para perto até não poder mais visualizá-lo de forma nítida. Aqui o livro considerou que isso vai acontecer em, por exemplo, isso vai acontecer quando o objeto estiver a 25 centímetros do seu olho. Cada pessoa tem o seu valor, e eu já estou em 30, mais ou menos. Se isso for assim, então 1 sobre f vai ser 1 sobre 0,25 mais a sua imagem formada onde mesmo? 0,02. Isso eu posso falar que já é a dioptria que chama de ponto próximo. Vamos denominar isso aqui, né? Vou colocar em azul aqui. Que é seu ponto próximo. Isso vai ser quanto? (54 dt). Agora o poder que o seu olho tem em se acomodar para diferentes posições do objeto é de esse range ali, né? Ele consegue acomodar desde o infinito, seria supostamente 50 dioptrias, até 54. Se você não fosse tão bom nisso, seria 53, 52. Não tanto assim, mas algo em torno disso. Então o poder é de quanto? 4 dt. Tá bom? E aí você consegue ver que 54 é uma distância focal menor comparado com a distância focal de 50. Significa que nesse poder, quando está acomodado, é como essa imagem que eu coloquei aqui agora, antes. Para 54, dioptria de 54 é essa configuração, e a dioptria de 50 é esta, quando o objeto está no infinito. Quando este ponto aqui for o ponto próximo. Pensa num problema que é o caso do míope aqui, tá vendo? Tem um ponto que lá longe o míope não consegue enxergar, mas chega uma hora que consegue aqui, sei lá, 2 metros aqui na minha frente. Então o que eu preciso colocar uma lente? Eu preciso colocar uma lente com uma certa dioptria que faz com que aquela imagem lá do fundo forme uma imagem a 2 metros e aí pronto. O meu olho vai observar agora aquela imagem, que vai ser objeto para o meu olho. Então você ajusta uma lente para você conseguir levar a sua imagem que a lente gerou para aquele range de distância que você consegue enxergar de forma nítida. A atividade online vai ser o seguinte: vocês vão medir isso aqui. Vocês vão achar a distância que vocês conseguem enxergar longe, deve ser quase infinito, né? Nítido. Ou você tem que enxergar nítido, assim, né? Aí quem usa óculos, eu não sei.
que vocês fazem? Porque se tirar o óculos, às vezes não dá para fazer o experimento. Então tenta sem óculos. Se não der, faz com óculos. A ideia é fazer sem para justamente ver a variabilidade aí dos resultados. Então você calcula a distância. Vamos imaginar que seja infinito. E se não for infinito, você acha a distância, por exemplo. Você coloca... Claro que letras grandes, você pega lá, física média nas camisetas de vocês, por exemplo. Eu consigo ler. Até um míope consegue ler, né? Mas não é nítido. Então, evite de fazer isso. Evite, pegue uma imagem nítida. Qual que é a distância que você tem uma imagem nítida? Calcule a dioptria para aquela posição. Feito isso, agora vocês trazem a imagem para perto. Ah, até aqui eu consigo, até aqui eu consigo. Não, aqui não consigo. De novo, não tentem ler uma imagem não nítida. Achem a posição que a imagem esteja nítida, tá bom? Porque eu consigo ler com o negócio fora de foco. Então vocês não precisam roubar, tá? Não precisa aumentar o range ali que não... Feito isso, vocês conseguem calcular o quê? Poder de acomodação do seu olho. Pessoal, silêncio. Aí vocês vão fazer isso para o olho direito e para o olho esquerdo. E vocês vão fazer um upload lá no ambiente virtual com esses valores. Da distância que você tem de longe e perto, ponto distante, ponto próximo, nítido, para um olho e para o outro. E aí vocês fazem a conta como eu fiz aqui e agora vocês conseguem calcular o range. Pode fazer com e sem. Tá aí, ó, bom exemplo. Por quê? Por que com e sem é importante? Porque com o óculos você tem que estar num range adequado ali, né? Você tem que enxergar longe e perto. Se você não conseguir fazer isso, vai no oculista. Ó, um exemplo. Vamos lá, se você tiver um olho míope, e o seu olho míope está focalizando a imagem, antes, e ele tem um ponto, aquele que eu falei, aquele ponto mais distante que você começa a enxergar de forma nítida, que é o ponto, um ponto distante, que é igual a 1 metro, por exemplo. 1 metro do olho. Então aqui está o seu ponto distante. Qual convergência? Pode ser em dioptrias. Desta lente para corrigir o olho. Qual que é a solução aqui? Significa que o nosso olho, ele precisa focalizar aqui no fundo, ele não consegue. Se você colocar uma imagem distante, esse que eu vou explicar agora é um princípio que não serve para o olho míope, serve para qualquer forma de você corrigir defeitos de visão. Se o seu olho está aqui com a córnea, a lente, cristalino, e um objeto no infinito, você forma a imagem aqui, um pouco didático, aqui, e quando você chega no ponto próximo, que é o ponto próximo, não, ponto distante, você forma na retina. Feito isso, resolveu o problema, né? Então o que você precisa fazer aqui? Colocar uma lente aqui na frente, com que faça que qualquer objeto que está entre o infinito e o ponto próximo, que a imagem caia onde? No ponto próximo até não, ponto próximo para perto. Objetos pouco nítidos formam
imagens mais nítidas. Uma vez que você formou umas imagens nítidas nessa região ali, você vai observar agora aquelas imagens, você vai enxergar a sua imagem lá no fundo da retina mais nítida. O que eu preciso de uma lente? Convergente ou divergente? Positiva ou negativa? Côncava ou convexa? Ela precisa divergir, né? Pense no conjunto da obra, né? Se a sua lente está convergindo muito rápido, você precisa fazer alguma coisa para não divergir, que você não enxerga nada, né? Mas a lente precisa ser divergente para convergir um pouquinho mais além e aí cai lá atrás. Então essa lente aqui, ela vai ser uma lente divergente. E qual foi a pergunta? Qual que é a convergência da lente, dessa lente divergente, para corrigir este olho? 1 sobre foco igual a sum sobre objeto mais 1 sobre imagem. Como que eu faço isso? Acabei de falar, aquela que eu falei antes, né? Eu preciso fazer alguma coisa, além tem que fazer alguma coisa que caia a imagem na pior das hipóteses, né? Até no ponto distante. Então eu vou colocar aqui o caso crítico. Então eu coloco a minha lente aqui, o meu objeto no infinito, ó, e na pior das hipóteses, caso mais crítico, a imagem tem que ser formada aqui. Deixa eu apagar aqui que eu desenhei a lente errada, né? E ela está mais ou menos aqui assim. Um sobre... Quanto que é? Quanto que vale a imagem aqui? I. E quanto que vale I? O problema que vocês têm que lembrar é que quando a imagem é formada do mesmo lado do objeto, é negativo. Tá? Prometo não complicar mais do que isso nesse estágio do curso, né? Então este valor de I aqui é menos 1 metro, tá? E aí você tem uma dioptria de menos 1 dt, não, di, tá? Corrigindo. Que para eu enxergar melhor nesse caso aqui, a lente precisa colocar uma imagem, precisa gerar uma imagem no ponto distante. Ou perto dele, ou mais perto do olho, mas do ponto distante para o olho. Pronto. Aí eu montei esse diagrama aqui, em vermelho. Objeto ao infinito, a imagem está aqui, 1 metro, além da lente, e a lente está aí. Só que para isso aqui, olha só, para esses valores estarem certos, tem uma referência na lente. Quando o objeto tem um valor positivo, claro que está invertido aqui, né? Eu posso considerar o objeto negativo aqui também. Mas se tem o mesmo sinal, vamos considerar positivo, se a imagem é formada do mesmo lado, isso é convenção, para as contas não divergirem quando se compara dois sistemas. Quando a imagem é formada do mesmo lado do objeto, você consegue como uma imagem negativa. Tá? Claro que se a lente aqui for... Para isso acontecer, a lente tem que ser divergente aqui. Não é que deu menos 1 o resultado, eu coloquei menos 1 aqui. Porque eu peguei a imagem de 1 metro, que está aqui, mas eu considerei o sinal de menos porque ela está do mesmo lado do objeto, que está aqui. A representação é isso, é uma lente com uma dioptria 1 divergente. Se fosse mais 1, então a dioptria seria uma lente convergente com um foco de 1 metro. Está a 2 metros do olho. Calcule
a convergência da lente para poder enxergar a 25 centímetros. Então nós temos aqui o nosso olho, a lente aqui dentro, e o ponto próximo está a 2 metros. Que esse é o caso da mão longa, né? Você precisa 2 metros para você segurar o livro lá para você ler alguma coisa mais nítida. Só que isso não dá certo. Então você precisa colocar uma lente aqui. Você precisa colocar uma lente para gerar uma imagem onde há 25 centímetros do olho. Onde é que está o objeto? Onde é que está? Está errado aqui. Escrevi errado. Não. O seu objeto está a 25 centímetros. Estou fazendo uma frase aqui que aí fica uma lente para gerar. Está vendo que o seu olho, o que eu estava colocando errado aqui, que eu vi agora, é que o seu olho só enxerga a 2 metros de distância. Então você precisa fazer com que a imagem seja formada lá, longe. Então o seu objeto que você quer ler, o seu livro, ele não pode ficar a 2 metros de distância. O objeto tem que estar mais perto. Vamos colocar então, aqui a gente sugeriu aqui 25 centímetros. Então isso aqui seria 0,25 metros. Então isso aqui é o objeto, tá? Vamos colocar aqui o objeto. E aí você precisa um objeto, no caso, um exemplo, né? Um livro. O que você tem que fazer é arranjar uma lente de maneira que este objeto aqui gere uma imagem lá longe, no ponto que você enxerga, né? E assim, a partir daquele ponto, você consegue focalizar certinho na retina. Então a pergunta é, qual que é a lente que eu vou colocar aqui para que o seu objeto esteja aqui e a sua imagem imagem 2 metros. De novo, a imagem formada está no mesmo lado do que dá quanto? Menos 2. Então, 1 sobre F igual a 1 sobre O menos 1 sobre... Menos não, mais 1 sobre I. Isto dá 1 sobre 0,25 menos 1 sobre 2. Isto dá 4 menos 0,5. O que eu inverti? Porque a forma é um objeto mais imagem. Aí depois eu coloquei os valores. Aí esse menos 2 ficou assim. Tá? Aí 4 menos 0,5 dá uma
é 3,5, dioptria de 3,5 DI. Qual que é a conclusão? Vai ser uma lente convergente positiva e com faces. Vamos lá, desenterrar aqueles conceitos de ótica. Uma ilusão de ótica que a gente não falou na aula passada, que é pertinente, é um óculos de inversão. Vocês usam um prisma aqui. Ilusão de ótica. Inversão da imagem. Vocês podem ver na literatura, internet, fácil, vários exemplos. Mas o que vai acontecer é o seguinte: vocês sabem que um olho, em condições normais, se uma seta está orientada para cima, o olho, quando a observa, vai ver essa seta lá na retina. Para baixo. O problema é como é que eu sei que vocês estão em pé, que eu nem cheguei lá aí, não consigo detectar nada, não consigo apalpar, não consigo, sei lá, tirar alguma outra informação, não ser a imagem aqui, no fundo do meu olho. Como eu consigo saber que vocês estão de pé, sabendo que a informação que está lá atrás, quando eu estou de pé, a informação está de ponta cabeça? Não, o cérebro sim, é o cérebro que está fazendo isso aí. Porque até aqui você não tem como saber, o cérebro não tem como saber. Não tem como saber que está de ponta cabeça. Mas está a imagem formada. Quando isso vai para o cérebro, hoje nosso cérebro já foi treinado, que ele sabe que vocês estão de pé. Não sei como. Não sei como. E aí quando você colocar aqui no meio do caminho, aqui onde é que se forma a imagem, um prisma assim, e eu vou ampliar esse prisma aqui um pouco. Acho que eu vou conseguir desenhar os raios, ou seja, se você tem um objeto aqui os raios entrando assim, refratam e saem para cá. O outro raio vai entrar aqui. Sei lá, vai sair assim. E vem para cá. Não ficou muito legal, não. Mas o que acontece que esse óculos de inversão faz um objeto que está numa orientação gerar uma imagem em outra. E quando você coloca esses óculos de inversão em você, os 6 que estavam em pé agora estão de ponta cabeça. Então lá atrás, no seu olho, está agora normal. Então tem um objeto aqui. Eu coloco um óculos de inversão aqui no meio do caminho. Mais o seu olho. E agora a imagem formada lá atrás. Vamos colocar aqui um objeto azul. Você tem em pé. E você enxerga de ponta cabeça. Alguém já fez isso? Usou um óculos de inversão? O problema é o seguinte: quando você fizer isso aqui constantemente, ou seja, você acordou de manhã cedo, você coloca o óculos. Aí vai ser tudo de ponta cabeça. Então pensa, vocês já fizeram, acho, algum gesto assim por monitorando um vídeo, né? Então você tem sempre uma alteração
de orientação, né? Se eu estou levantando o braço, se eu estou com esse óculos, eu estou vendo um braço vindo de cima para baixo, tá? Se eu apalpo alguma coisa aqui embaixo, assim, o que vai acontecer vai ser de baixo para cima, apalpando em cima, porque está de ponta cabeça isso aqui. Supostamente a água virada. O cara que fez isso aqui, tem uns relatos na internet, eu não tenho agora a referência exata, mas isso demora um pouco para se acostumar, mas vai chegar algum momento, acho que alguns dias, 2, 3 dias depois, você começa a enxergar já tudo no seu devido lugar. Aí quando você começa a enxergar certo, então você fala, nossa, agora eu estou enxergando certinho, ou seja, você vê a paisagem, você vai nos... Então a pessoa ela relata que se você entrar em alguns detalhes, ou seja, você queria observar em detalhes o seu objeto ali, né? Você ainda vê ela invertida. Mas vai chegar um momento que o seu cérebro começa a acostumar. Minha pergunta para vocês, como que se acostuma com isso, né? E você começa a enxergar tudo como você enxergava antes do óculos. Eu estou com óculos ainda. Quando eu tiro o óculos, o efeito é reverso, acontece a mesma coisa. Você tira o óculos e começa a enxergar tudo invertido. E novamente você se adequa. Certo. A pergunta é, isso não é uma ilusão de ótica então? Vocês não são uma ilusão de ótica para mim? A explicação para isso é assim, como é que você tem a orientação direita, esquerda, para cima, para baixo, lá no fundo da retina? Se aquelas células sensíveis ali, elas viram um punhado de nervos e aquele sinal vai para o cérebro, acabou. Não tem mais orientação ali. Você forma o mundo exterior com seus sentidos. Então, simplesmente olhando não é suficiente. Você precisa ter alguma orientação extra. Então, você quer dizer, o contato. Quando você dá a mão para uma pessoa com esses óculos, provavelmente você não consegue nem acertar a mão direito. Mas depois que você acertou, o que você está fazendo com isso? Você está cruzando informação. Visual, com tátil, localização geográfica, som, por exemplo. Você vê um som vindo de cima, mas você olha que o som está vindo visualmente, né? Está vindo de baixo, porque está com óculos de inversão. Rapidamente você começa a se localizar. Então, o seu mundo, seus sentidos estão começando a te ensinar que aqueles seus olhos não são mais confiáveis. E com o tempo eles passam a ser confiáveis, quando tudo isso começa a ficar casado, provavelmente. Tá? Então, esse que é, eu acho que é a explicação que você consegue dar por que você consegue enxergar normalmente depois de colocar o óculos. O astigmatismo é assim, pensa que você tem um olho, então olhando de frente, você coloca o vetor XY, um versor aqui XY para você localizar. Isso aqui é visão frontal. Então quando você faz agora, se define o foco, ponto próximo, por exemplo. Ponto próximo para o eixo X. Então o eixo X está onde? Está aqui. X é 25 centímetros. Ponto próximo, 25. Quando você vai... Isso que é esse eixo aqui, horizontal. Quando você vai para o eixo... Como que é a sua lente na direção Y? O seu ponto próximo é... Exagerei. Seu ponto próximo pode ser 40 centímetros. E você tem que fazer o quê? Tem que colocar uma lente corretiva que só corrige o eixo Y. Né? Como a gente fez anteriormente. Para trazer o seu objeto lá para 40 centímetros. Como é que você faz isso? Você coloca uma lente cilíndrica. No eixo X você não altere a focalização, que a imagem continua pelo percurso normal, e ao longo do eixo Y você consegue focalizar. Tá? Seria como, por exemplo, pensa você cortar ela aqui, um cilindro desse, você corta aqui um pedaço, ou você achata ela aqui. Então você tem, nesse eixo aqui, você tem uma convergência. Agora, nesse eixo aqui não. Né? Se você virar o copo, nesse eixo aqui não. Tá? Então você consegue regular, ou seja, a distância focal da sua imagem final num eixo sem alterar o outro. Mais ou menos assim.
O desenho é um cilindro cortado no meio. Se for uma superfície convexa, plano convexa. Fechou?